Fala pessoal, tudo bem? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma tecnologia do Google que ajuda pessoas com dificuldade de fala e mobilidade reduzida a utilizarem o movimento dos olhos para que elas se comuniquem com outras pessoas. Com uma configuração simples, alguns ajustes técnicos que você precisa fazer aqui na ferramenta e também em relação ao próprio aparelho, a gente consegue fazer com que essas pessoas utilizem o seu próprio aparelho Android e talvez até mesmo um tablet, caso ela tenha esse tablet com sistema Android, para que isso se torne mais fácil e efetivo, favorecendo a sua comunicação. Então sejam bem-vindos ao projeto Tecnologia Assistiva na Prática, onde toda semana nós falamos sobre tecnologia assistiva, acessibilidade e inclusão para as pessoas que mais precisam. Se você não faz parte aqui da nossa comunidade, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba todos os avisos sobre os vídeos que são publicados aqui. Já deixa seu like para saber que você está aqui comigo e bora lá, vamos configurar o Look to Speak, que é essa tecnologia assistiva que vai ajudar com que pessoas com dificuldade de fala e mobilidade reduzida tenham mais uma ferramenta para que elas possam se comunicar. Talvez não substitua outras tecnologias assistivas, mas essa é mais uma opção, tá? É mais um recurso que pode ser facilitador dessa ponte, desse elo de comunicação que nós temos com os pacientes. Bora lá? Você vai seguir aqui o passo a passo comigo e você vai aprender a fazer toda essa configuração e lá no finalzinho, inclusive, eu quero te mostrar como que você ajusta a voz, que é algo que não é tão fácil assim de fazer, mas eu quero já trazer isso para você. Vou compartilhar minha tela e vamos aprender mais uma ferramenta. Então vamos lá, compartilhei a minha tela e agora nós vamos configurar o Look to Speak. Primeira coisa, você precisa baixar esse aplicativo para que ele funcione aí no seu aparelho. Então entra na loja de aplicativos, na Play Store, e na busca você vai digitar por Look to Speak. Bem fácil e desta forma. Procura o Look to Speak, clica no instalar, você vai tocar aqui no instalar, né? O meu está aparecendo aqui abrir porque ele já está instalado, mas no seu vai aparecer esse botãozinho aqui instalar. Instala o Look to Speak e abre ele. E quando você abrir o Look to Speak pela primeira vez, ele te pergunta se você quer autorizar com que ele tenha acesso à câmera. Aqui você precisa autorizar. E uma dica minha já desde o início. Faça o seguinte, facilite a vida do usuário. Se você realmente vai utilizar isso por vários dias, por um longo período, o paciente vai utilizar por vários dias ou por um longo período, coloque que essa autorização vai ser sempre durante o uso do app, para que ele não abra toda hora essa tela pedindo autorização para que tenha acesso à câmera. Tá? Aqui ele está só pedindo autorização para acessar a sua câmera, porque ele usa a câmera do celular para fazer o acesso desse movimento ocular. Então eu vou clicar aqui nessa primeira opção e agora eu autorizei com que o Look to Speak tenha essa configuração. Ele já está captando o meu olhar aqui, é muito sensível. Você vai clicar nesses três tracinhos e vai clicar em configurar assistente. Por quê? Quando você abrir aqui a configuração do assistente, é onde você posiciona, tá vendo aqui meu rosto? Ó? Tá aparecendo aí na câmera também. É onde você configura o posicionamento para o usuário. E esse posicionamento ele é muito importante, tá? A gente precisa ter um bom posicionamento do movimento dos olhos aqui em relação à centralização da tela. Então, pessoal, não é para que você posicione, vamos voltar aqui, ó, posicionar o celular muito em cima, tá? Porque a gente não vai conseguir fazer essa boa captação do movimento. A câmera do celular está aqui em cima, certo? Então você precisa configurar o posicionamento do celular um pouco mais abaixo da linha do olhar, um pouquinho mais abaixo. Posicione o dispositivo de forma que a sua cabeça apareça nesse círculo. O dispositivo deve ser posicionado ligeiramente abaixo do nível dos olhos. Então tem que ficar um pouquinho abaixo do nível dos olhos para que ele faça uma boa captação. E aqui faz toda a diferença, tá? Isso eu percebi que faz muita diferença para a qualidade da utilização do Look to Speak, o posicionamento e a luz ambiente. Com baixa luminosidade, a depender do celular, também não vai funcionar muito bem. Então vou voltar aqui, ó. Por quê? Eu quero fazer com você agora a utilização do Look to Speak. Você vai ver que é muito simples de utilizar. Vamos voltar aqui, por quê? Como que ele funciona? Eu preciso movimentar o olhar para a esquerda ou para a direita para que eu tenha acesso a essas duas colunas. Essas colunas de texto é você, profissional, que configura. Tá? O usuário ele não tem como fazer essa configuração. Ele não tem como fazer essa edição. Você talvez possa falar o seguinte, mas é limitado, porque tem poucas opções. Eu sei que é limitado, eu sei que não é um sistema robusto, super avançado, mas para muitas pessoas essa vai ser uma tecnologia super importante. Foca aqui comigo, você vai posicionar o celular
na linha do olhar, para que o usuário tenha essa Bom facilidade dia. nesse movimento. Aqui faz toda a diferença, tá? E anteriormente, e até mesmo quando eu fui testar a versão anterior, eu fui demonstrar isso numa aula que eu estava ministrando, uma aula presencial. Lembro que foi lá em Goiânia, inclusive. Eu não consegui utilizar muito bem justo na minha demonstração. Fiquei até meio chateado. Mas aí eu vim estudando o Look to Speak e percebi que o posicionamento aqui é ideal. No dia, eu tinha colocado o celular muito afastado e muito em cima. Então aqui eu percebo que a uma distância mais ou menos de 30 centímetros, 40 centímetros, até parece um pouco com mouse ocular para fazer a configuração do posicionamento. A gente consegue ter uma maior assertividade. Você já instalou, já está funcionando. Se você posicionar agora o usuário, né, o paciente, já consegue fazer uma boa utilização olhando para a esquerda e para a direita. Vou olhar para a esquerda. Eu vou olhar para a esquerda de novo. Agora eu vou olhar para a direita de novo. Ótimo. E perfeito. E ele vocaliza em português com essa sintetização de voz. Que daqui a pouco eu vou te mostrar como você troca para uma voz feminina, tá? Quando a gente olha para cima, muito para cima, o Look to Speak ele pausa, ele entra nesse modo suspenso, para que você consiga conversar com o usuário e ele tenha uma melhor interatividade. Você vai me falar o seguinte: Rafael, eu consigo desenvolver um teclado aqui dentro do Look to Speak? Não é o melhor cenário, mas se você tiver essa coragem e tempo para fazer isso, tá tudo bem, porque você clica aqui nesse menu dos 3 pontinhos, clique em editar lista de expressões, e você pode montar aqui um teclado específico para que essa utilização esquerda-direita, ele consiga acessar algumas letras e você vai anotando essas letras num papel. Você já viu aquela utilização do teclado de baixa tecnologia, em que a gente trabalha com a varredura visual? A gente chama de baixa tecnologia, né? O gaze de baixa tecnologia. E você vai anotando linha 1, linha 2, linha 3, A, B, C, D, e aí quando o paciente pisca você anota. Quem já atende pacientes com comunicação alternativa de baixa tecnologia sabe muito bem do que eu estou falando. Se você não souber, escreve aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas aqui eu vou focar no Look to Speak, porque eu pensei aqui comigo, devaneei, que eu poderia adicionar aqui uma expressão que talvez poderia ser um teclado, tá? Um teclado. Vou fazer bem rapidinho aqui. E dentro desse teclado, eu poderia colocar mais algumas opções, tá? Porque eu posso criar uma lista de expressões baseado numa informação, numa palavra ou numa frase. Eu consigo adicionar mais opções. Teclado, então eu colocaria ali as letras, um conjunto de letras na esquerda e outro na direita. Vai demorar, vai ser um pouco mais lento, mas de repente eu posso montar um teclado quadrante. Tudo isso são opções que eu tenho para utilizar de forma mais avançada utilizando o Look to Speak. Mas o básico do Look to Speak, o básico do Look to Speak é que você trabalhe desta forma, usando emojis e frases ou palavras. E o paciente, o usuário, ele vai fazer a utilização só olhando para a esquerda e para a direita para que ele selecione os objetos na tela. Eu fiz uma coisa bem interessante. Eu vou tirar do suporte, porque senão ele vai ficar toda hora entrando em modo pausa, porque o meu olhar está muito acima. Eu vou tirar ele do suporte, vou deixar o celular aqui comigo para você acompanhar aqui uma configuração que eu acho que ela faz toda a diferença quando você sabe que isso é possível. Toca aqui no menu, nos 3 pontinhos, e clique em definições. Aqui em definições, você consegue ajustar inclusive a sensibilidade do aplicativo, que é a distância do olhar do paciente, que ele tem que fazer o movimento aqui para fora da tela, e também a duração. Então, normalmente aqui eu faço um pareamento, distância pequena, duração do olhar, pode ser rápido aqui, tá? Para que ele olhe só um pouquinho para a esquerda e rapidamente o sistema já capte isso. Não tem uma receita. Aqui você precisa ir ajustando tanto para o olho esquerdo quanto para o olho direito e até mesmo o olhar para cima, que é importante para o usuário entrar no modo pausa, para que você busque qual que é a sensibilidade correta para cada pessoa. Inclusive, você consegue fazer esse ajuste de forma independente para cada um dos olhos e até mesmo para o olhar para cima. Então aqui são os movimentos que o paciente precisa ser treinado para que ele utilize muito bem o Look to Speak. Faça essa configuração, teste, me conta depois o que você achou em cada um desses modos. Vai fazer toda a diferença para que o paciente tenha uma boa utilização se você fizer esses ajustes de forma que esteja de acordo com a condição oculomotora dele. Legal? Então beleza, a gente já finalizou aqui toda essa configuração. O meu Look to Speak já está funcionando.
tá? Eu vou olhando para a esquerda e para a direita e eu consigo ter uma boa interação. O que se passa? Agora, talvez você esteja se perguntando também, além do teclado, como que eu posso personalizar ainda mais aqui a minha utilização. E eu vou escolher aqui o botão Olá, tá? O Olá. Por quê? No Olá, Bom dia. eu coloquei mais duas frases. Como que você configura isso no Look2Speak? Como que você cria uma categoria e dentro dessa categoria você adiciona frases? No meu caso, não está nem certo, né? Porque o Olá era só para cumprimentar como um Olá. Mas eu fiz um teste aqui, eu coloquei duas frases para você ver como que eu crio uma categoria e subcategorias. Toca no menu. Clique em editar, lista de expressões. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai adicionar uma expressão. Você pode pensar em expressão como também categoria, tá? Se você adiciona só uma única palavra, ela é uma palavra que é acionada e é vocalizada com o movimento ocular, com o movimento dos olhos, tá? Mas se você toca nesse lapisinho, o lapisinho aqui em cima que apareceu, ó, vamos lá de novo, para você ver. Se você toca no lapisinho aqui, coloca um nome na expressão e aqui embaixo você clica em gerir lista de expressões e começa a adicionar mais opções, ele não vocaliza aquela primeira palavra, porque ele vai abrir essas opções aqui adicionais para que o paciente escolha, como se você criasse uma categoria e o sistema vai ficando cada vez mais completo. Foi um pouco da ideia que eu dei no teclado quadrante lá para vocês, tá? Dentro da configuração aqui do emoji, eu também posso escolher uma foto. Além dos emojis que tem aqui, eu clico na minha biblioteca de fotos e baixo fotos do meu computador ou pictogramas do Arazaki, do PCS, que você tem aí, que foi baixado, que você deu print no aplicativo de comunicação, que você baixou do portal. E ficou muito fácil também para usuários que se comunicam através de símbolos, né, e não só com frases e palavras. Então aqui são várias opções, tá? Mais um recurso aqui interessante dentro do Look2Speak, já para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje. Você pode, inclusive, fazer algumas adaptações aqui para que a gente mude a voz, porque você viu que a minha voz aqui é masculina, tá? Quando você toca nos três pontinhos e toca em definições, você vai ver que ele te indica aqui para que você altere essa voz dentro das configurações do seu dispositivo. Quem está com o Android atualizado vai precisar clicar aqui em Config e procurar essa opção aqui, ó, leitura de texto. Se você tiver muita dificuldade para chegar nas ferramentas de leitura de texto, você clica aqui na lupazinha e digita leitura, tá? Porque você precisa chegar nessa configuração da leitura de texto que está dentro do TalkBack para que você altere essa configuração aqui na engrenagem da voz e instale novas vozes. Procura aqui o Português Brasil, tá? Desliza a tela. Cadê o Português Brasil aqui? Ó? Passei, me perdi. Procura o Português Brasil e você tem aqui 3 vozes. É só você posicionar, né, essa bolinha. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Ele traz aqui o exemplo da voz, uma voz feminina, um pouco mais adolescente e infantil. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Voz masculina, que é a que eu estou utilizando. Este é um exemplo de síntese de voz em português. E a voz feminina. Eu vou escolher aqui a voz 3 para você ver que ficou diferente daquilo que já estava, tá? Escolhi a voz Este é um 3. exemplo de síntese de voz em português. Voltei aqui toda a configuração. Tenho já aqui a voz do Google configurada. Se eu quero trocar esse mecanismo de voz, eu clico aqui no meio e eu vejo quais os mecanismos eu tenho instalado no meu dispositivo. No meu tem 3 dispositivos instalados. Primeiro, porque o meu é um celular Samsung e depois porque eu instalei o RH Voice, que são opções. Você pode instalar outras opções. Não sei qual que você vai instalar. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu ensino a configurar vozes também para Android. Um trecho de um vídeo que eu ensino a fazer uma configuração de vozes para Android. Você pode se apoiar também nesse vídeo. Mas vamos lá. Troquei aqui a voz, certo? Eu coloquei agora uma voz feminina. Volto para o nosso Look2Speak. E vamos ver se isso está funcionando da forma que eu te mostrei mesmo. Vamos lá, vou fazer aqui a navegação. Vou olhar para a esquerda. Vou olhar para a direita. Vou olhar para a direita de novo. E agora para a esquerda. Pode repetir? Com uma voz feminina e uma voz até mais infantil, né? Mais adolescente. Legal, pessoal. Perfeito. Esse foi um tutorial completo, passo a passo, para que você utilize o Look2Speak de uma forma ainda mais avançada. Que você saia do básico da configuração. Vocês viram a sensibilidade que ele realmente tem aqui com esse celular? Porque ficou muito sensível.
O diferencial para você que é profissional, que está ajudando outras pessoas que precisam de um sistema de comunicação como esse, é o bom posicionamento e essa boa configuração das frases. Isso daqui é um modelo padrão, não está pronto para a maioria das pessoas. Então você vai tocar aqui nas configurações e editar as listas de expressões. Tá? É bem tranquilo de configurar. Ainda com esse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês vai ficar ainda mais fácil. Eu espero que isso colabore com a sua atuação profissional. Espero que você indique esse vídeo para mais pessoas e que a gente democratize as ferramentas e as tecnologias assistivas que estão disponíveis para um grande número de usuários que tem essa condição de usar os olhos para que favoreça a comunicação. Como eu falei no começo, não substitui outras tecnologias. Eu acredito que isso aqui é mais uma opção e não deixa de ser também algo muito prático e rápido para a gente usar em momentos emergenciais, em momentos oportunos em que eu estou com alguém que tem dificuldade de fala. Perfeito? E agora eu vou pedir uma coisa para você. Eu vou pedir para você encaminhar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa ferramenta, que conheçam essa ferramenta. Então manda nos seus grupos de WhatsApp, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para que ele também chegue para mais pessoas, assim que o YouTube entende que esse vídeo foi importante, que tem relevância. E nós nos vemos na próxima semana aqui no Projeto Tecnologia Assistiva na Prática, falando sobre tecnologias assistivas, acessibilidade e inclusão para as pessoas que mais precisam. Um abraço e até a próxima semana.